Vamos iniciar mais um culto ao Senhor. No final, Paulo vai orar pela vida da Vanessa, né, Paulo? Aniversariante. Não é todo dia que se faz 65, né? Então, precisamos louvar o Senhor pela bênção de chegar a essa idade. Irmãos, mais um domingo, para a glória de Deus, estamos reunidos aqui, perseverando, né? Quem diria, né? Nós estaríamos aqui perseverando e mais no dia 21 de dezembro de 2025. Pedir perdão aos irmãos que ontem a Ju não conseguimos participar da reunião, né, com a liderança, mas nós estávamos lá num momento também muito especial com irmãos de outras igrejas, né, e queria trazer aqui que lá eles estavam, né, no final tivemos um momento de palavra e falaram de gratidão e pediram para testemunhar a respeito das dificuldades e desafios que enfrentaram esse ano, né? E todos nós enfrentamos algum tipo de desafio, seja profissional ou pessoal. E aí eu fiz uma reflexão pessoal para mim que a gente nunca pode chegar ao final de ano e falar esse foi o ano mais desafiador da minha vida, porque sempre vem o mais difícil, é impressionante. E aí eu entendo aquela história de Davi, né, o pastor que começou matando um leão, depois foi um urso e aí depois veio um gigante, né? Isso quer dizer que o problema só vai aumentando de tamanho. E muitas vezes é assim na nossa vida. E também fiz uma reflexão a respeito da nossa história. Quantas coisas a gente passou aqui em 2025, irmãos? Meu Deus. Não parece nem que a gente conseguiu viver tudo isso dentro de um ano apenas, né? Porque foi um ano de grandes lutas, mas também de grandes vitórias. Então, que nessa manhã o nosso coração se encha de gratidão, que a gente esteja preparado para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, que a gente seja forjado por essa palavra, por esse momento de compartilhar a ética do reino de Deus, o Sermão do Monte. Então, que os nossos olhos estejam atentos, os nossos ouvidos abertos para sermos ministrados pelo Senhor. Amém? Vamos ler o Salmo de número 24, se você estiver com a sua Bíblia, seu smartphone, quiser acompanhar. O texto diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entreguem aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Amém? Vou repetir. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. Pai, bendizemos o teu santo nome nessa manhã, ó Deus. A nossa oração, Senhor, é para que a tua presença, o teu Espírito inunde esse lugar, os nossos corações, que a nossa mente, Senhor, seja levada cativa à tua vontade, a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Ó Deus, nessa manhã, Senhor, também pedimos, ó Deus, purifique os nossos corações, que as nossas mãos estejam limpas, ó Deus, que nós, Senhor, venhamos a viver de modo digno da vocação a qual o Senhor nos chamou, ó Pai. Ó Deus, que o teu amor seja sobre cada um de nós, que as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas incertezas possam se esvair, possam se acabar diante, ó Deus, do tamanho da tua glória, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, ó Deus, nos libertado, ó Deus, do cativeiro a cada dia, a cada momento, Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela tua poderosa, Senhor, compaixão sobre cada um de nós, pela reunião neste lugar, pelas pessoas aqui reunidas em teu santo nome, ó Deus. Que nessa manhã, Senhor, possamos, ó Deus, testificar e testemunhar da gratidão e de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui diante, compartilhando, Senhor, a palavra, ministrando aos corações, os louvores que serão levantados nesse lugar, as músicas, ó Pai, que elas sejam do teu agrado e que nós venhamos, ó Deus, a cada dia nos parecer mais contigo. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.
isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo.
Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então
Deu a luz na escuridão, trouxe vida a nações. Meu pecado ele levou por mim. Deu a luz na escuridão, trouxe vida a nações. E o pecado ele levou por mim. Nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa, nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa. Deu a luz na escuridão, trouxe vida a nações. E o pecado ele levou por mim. Deu a luz na escuridão, trouxe vida a nações. E o pecado ele levou por mim. Nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa, nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa. É o nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da paz, da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. É o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da paz, da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa, nome que transforma, nome que cura, nome que renova, nome que limpa, é o nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Convidar as crianças aqui na frente. Cadê as crianças? Já foram? Meu Deus, estavam tão rebeldes que... Amém. Então, vamos dar continuidade, convidar o Paulo a vir aqui na frente, trazer a mensagem. Bom dia, pessoal. Pode sentar. Agora há pouco a gente estava cantando a música Atos 2, e se a gente parar para refletir na letra, tem uma parte aqui que fala, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. É uma letra muito bonita, mas bastante pesada, né? Porque a gente fala aqui nessa canção que nosso coração é o altar de Deus. E que a gente quer contemplar a glória de Deus. Não sei se foi uma coincidência, né, cristocidência, mas o nosso tema de hoje, ainda continuando nas bem-aventuranças, queria que vocês abrissem aqui em Mateus 5:8, que é a sexta bem-aventurança. Aqui fala que felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Então, se a gente tem um coração onde é o altar de Deus, e a gente deseja contemplar a glória de Deus, a gente necessariamente temos que ser de coração puro. Temos que ser aqueles de coração puro. Que a gente já falou aqui que a bem-aventurança não é algo que a pessoa tem que fazer para ser feliz. Na verdade, é uma constatação daqueles que são cristãos, daqueles que aqui neste caso têm coração puro, e estes são felizes. A gente já vê isso hoje. E o tema que eu dei para essa conversa dessa manhã é a lente da alma e a cura da hipocrisia. Na semana retrasada, o Alex falou sobre misericórdia. Um tema muito difícil, porque exige de nós algo que às vezes a gente clama por Deus para a nossa vida, mas a gente não é um pingo de misericordioso para aqueles que nos fazem o mal. Então nós fizemos um grande mal ao nosso Deus infinito, gerando uma ira infinita em Deus, e mesmo assim Deus foi misericordioso e nos amou sem que nós merecêssemos ser amados. Só que hoje Jesus agora, nesse continuar do Sermão do Monte, ele vai cada vez mais apertando para a nossa vida com Deus, apertando no sentido que realmente é ser um cristão de fé e verdade, não ser um religioso. E ele fala que bem-aventurado é o puro de coração. Então ele toca aqui num ponto muito importante da nossa existência. Ser puro de coração. E o que seria ser puro de coração? Hoje a gente vive algo que muitos sociólogos, eu gosto muito do Ben-Shahar, fala que nós vivemos na sociedade do espetáculo. Então, nunca na humanidade, nunca foi tão grande na humanidade essa importância que damos para a aparência. Então, a gente preocupa com a aparência em todo o tempo. Então, isso agora é uma febre do nosso tempo. Nós não estamos mais preocupados em ser, mas sim aparentar ser.
Então a gente gasta horas, e eu me incluo nisso, editando fotos, editando perfil, querendo mostrar algo da nossa melhor essência, da nossa melhor condição, para que as pessoas possam ver sempre o que é de melhor em nós. Então imagina, você vai para a reunião de emprego, você quer mostrar quem? Quer mostrar o melhor de você, o melhor da sua essência, o melhor do que você pode mostrar de performance. Então nós hoje estamos muito preocupados em gerenciar a nossa imagem pública, como as pessoas nos enxergam, como as pessoas devem nos ver, e não o que elas devem ver de nós de verdade, a nossa essência. Isso não é a nossa preocupação mais. A nossa essência a gente guarda para o nosso íntimo, e o que importa é o que as pessoas veem de nós. Então, o Ben-Shul Han, que é um escritor muito famoso atualmente, que ele escreveu A Sociedade do Cansaço, eu recomendo esse livro, mas ele tem vários outros. Ele fala que nós vivemos numa vitrine digital, onde tudo de nós é exposto, só que nada é profundo. Então, ele vai num tema além do que o Zygmunt Bauman fala sobre a pós-modernidade. Zygmunt Bauman, ele foi um escritor muito importante no início dos anos 2000, só que ele não viu esse boom do Instagram, do TikTok, ele não viu esse boom das mídias sociais, a qual mudou a nossa relação com as pessoas. Então, Bauman, ele falava que nossos relacionamentos eram líquidos, são líquidos, superficiais, aonde a gente curte, descurte, a gente vira amigo e deixa de ser amigo em um simples detalhe. E ele nem imaginava que isso seria uma realidade hoje. E aí o Ben-Shul Han, ele vai longe, ele fala assim, olha, hoje, além de ser superficial o nosso relacionamento, as pessoas também são superficiais, porque elas estão mais preocupadas em mostrar o que elas desejam que as pessoas vejam. Então, ele fala que nós vivemos uma vitrine digital onde expomos tudo, tudo a nossa vida é exposto, tudo o que somos, tudo o que fazemos, só que essa exposição nossa, ela é sempre superficial. Então, além dos nossos relacionamentos serem superficiais, as pessoas também são superficiais. E aí, para que nós possamos viver bem no nosso tempo, possamos ter uma convivência social, nós acabamos usando máscaras para sermos aceitos. Então, a gente vai adaptando uma máscara para cada tipo de circunstância e situação. E eu já falei aqui uma vez num sermão sobre essas máscaras, eu já falei isso aqui anteriormente sobre isso. E hoje a gente vai dar uma pincelada também nesse assunto, porque ele muito tem a ver com essa bem-aventurança. Só que o perigo desse forma de ver a vida é o perigo de trazermos isso para a igreja. Então, como liderança de igreja, às vezes não se trata isso como um problema. E a gente está sempre pregando aqui que, às vezes, a igreja, ela, em vez de lidar isso como um problema, ela aumenta isso como uma verdade, algo bom, algo interessante de se viver. Então, em vez de nós sermos contraculturais, contra aquilo que estraga o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, a gente acaba afirmando o mesmo conceito que o mundo coloca. E a gente vive uma igreja adaptada, uma igreja secular, longe das verdades bíblicas, que isso aqui não é uma verdade bíblica. John Stott, ele fala o seguinte, que tentados a usar uma máscara diferente e a representarmos um papel diferente de acordo com a ocasião. Então, nós temos papéis diferentes para ocasiões diferentes. Então, nós somos o Cláudio, o Alex, o Paulo, o Renato, em cada circunstância, em cada lugar que nós estamos, nós somos aquilo que nos adequa melhor àquele meio. Nunca somos aquela pessoa real, a essência da verdade, aonde deveríamos ser como cristãos. Então, não é por um acaso que a palavra grega que fala sobre isso é raiz da palavra hipocrisia. O hipócrita é aquele que usava uma máscara no teatro grego para representar uma peça, um drama. Então, nós somos essas pessoas que usam máscaras porque nós temos medo de sermos quem somos. Nós encenamos, e às vezes aqui na igreja fazemos o mesmo, encenamos. Então, essa cultura da aparência também infiltrou as comunidades cristãs. Aprendemos a parecer espirituais, porque muitas vezes sentimos que mostrar quem somos de verdade na igreja pode ser a pior coisa que você pode fazer. Olha só que loucura. Às vezes, você mostrar quem você é de verdade pode ser a pior coisa que você pode fazer numa igreja. Por quê? Você tem medo que a sua realidade seja tão dura
que as pessoas sejam mais duras ainda com você. Você tem medo de ser mal visto por quem você é. Você tem medo de ser corrigido antes mesmo de ser amado. Então, o lugar da igreja, em vez de ser de acolhimento, é de julgamento. Então, você não quer mostrar quem você é. Primeiro, a igreja quer mostrar uma espiritualidade que, às vezes, não é uma espiritualidade real e verdadeira. Então, você, quando olha aquele ambiente, olha aquelas pessoas, fala assim, caramba, eu não sou tão santo como elas, então é melhor ficar na minha aqui. Porque se eu mostrar a minha realidade, eu vou mostrar que eu não sou tão crente assim, e talvez eu seja julgado por isso. E essa aparência você vai vivendo, daqui a pouco, essa máscara, como já conversamos aqui uma vez sobre isso, ela gruda na sua cara e você já não é mais você. Você já não sabe mais quem você é. Você está perdido na sua falsidade, na sua aparência. Meu Deus. O inimigo. Então, no culto, nós aprendemos a ter aquelas atitudes que nos identificam como cristãos. A gente sabe levantar a mão no tempo certo, da música, né? A Andressa que conduz, a gente fica lá certinho, bonitinho, balançando o corpo, assim, no worship. E a gente usa o vocabulário do crentez fluente para falar com os outros cristãos, e está tudo bem. Mas por dentro de nós ainda continuamos aquilo que Jesus falava dos fariseus e dos religiosos, como sepulcros caiados. Nós por fora estamos muito bem, impecáveis, nos vestindo bem, nos identificando como crentes, mas por dentro estamos mortos e estagnados em nós mesmos, estamos perdidos em nós mesmos. Então, quando isso acontece, a vida cristã deixa de ser uma transformação radical do ser para se tornar algo apenas terapêutico. Eu li essa semana o livro do Miroslav Volf, que ele fala da fé pública, e eu até falei com o Renato ontem, cara, eu ouso dizer que ele foi melhor que o Timothy Keller nesse assunto, porque ele fala que ele consegue conectar muito bem as coisas de Deus com a fé do meio público, da vida diária, e ele fala que às vezes nós relacionamos com Deus e com as pessoas meramente terapêutico, então nós buscamos a Deus meramente para que nós sejamos confortados naquilo que já desejamos. Então tratamos o relacionamento com Deus meramente de estado terapêutico, emocional, uma cura de um problema. Então nos envolvemos com Deus meramente a isso. E nos esquecemos que o Evangelho é transformação. Então, nós buscamos a Deus meramente para que a nossa alma seja anestesiada, para que nossos sentimentos sejam curados e as nossas dores sejam tratadas de forma imediata. A gente esquece que vida com Deus não é isso. Isso pode acontecer, porque você vai ter um relacionamento de intimidade com Deus e Deus vai te curar as suas dores. Mas isso não é o cerne do Evangelho. Porque o cerne do Evangelho é limpar a nossa alma de forma mais profunda. Por isso que hoje esse sermão é desafiador. Você vir aqui na frente e falar da Bíblia, do Evangelho, não estou falando que esse lugar aqui é santo, né? Não é nada disso. Mas você se reconhecendo pecador e falar do pecado que te pega para outras pessoas é desafiador. Porque o Alex deve sentir a mesma coisa, todo mundo que deve vir aqui na frente sente a mesma coisa, de você pregar aquilo que você tem dificuldade na sua própria vida, e isso aqui também me pega na curva. A gente, às vezes, não busca a Deus pelo cerne do Evangelho, a gente se preocupa somente com aquilo que é periférico, e Deus, Ele quer tratar a nossa alma, e a gente, às vezes, não deixa que isso aconteça. Então, a gente, em vez de sermos contraculturais, nós trazemos a mesma superficialidade que o mundo se relaciona para aqui para dentro. E a gente, pior disso, a gente coloca termos espirituais para isso. Olha só que loucura. A gente pega o que o mundo coloca como superficial, trazemos para a igreja, batizamos com o nome de coisas de crente, e a gente bate palma e chora e canta, e a gente vive as mesmas coisas que todo mundo. Um dos problemas do Antigo Testamento era que o povo de Deus se misturou tanto com o povo à sua volta, que não dava mais para identificar aqueles que eram filhos de Deus, o povo de Israel. Só que muitas pessoas entendem isso de forma diferente. Entendem que se identificar como o povo de Israel é você ter uma identidade nacional e ter características assim. Então, muitas pessoas acham que isso é mero legalismo, que você tem que usar algumas roupas diferentes, falar diferente. Não é isso.
É você viver o dia a dia de uma forma que isso faça Jesus ser vivo para elas. Isso é o Evangelho e que faça com que eu não me misture com os demais e as pessoas me vejam como alguém que vive o ateísmo prático. Então, o Evangelho, muitas vezes, é viver de uma forma que nós, no dia a dia, vivemos como se fôssemos ateus. E isso é um desespero. Então, Jesus, nesse sermão, ele está confrontando, mais uma vez, o sistema religioso da época, que é, mais uma vez, em todo o tempo que a gente vê Jesus se relacionando com os fariseus, com os saduceus, é que eles estavam preocupados com uma religiosidade meramente externa, sem uma mudança interna radical. E essa palavra de Jesus, ela é atemporal, porque ela fala conosco hoje. Hoje, o mundo chama assim, o mundo clama o tempo todo, esteja preocupado com a sua imagem é o que mais importa. O que mais importa não é o que você é, o que mais importa é a narrativa que você constrói de si mesmo. Eu sempre converso com o pessoal do conselho, qualquer um de nós aqui poderia contar a história da sua vida de uma forma que, se nós não te conhecêssemos desde sempre, eu posso contar a minha história de vida de uma forma que seja tão espiritual, que o Cláudio fala assim, cara, o Paulo, meu Deus do céu, cara, esse cara, por que não foi arrebatado já? Então, eu posso contar a minha história, uma narrativa histórica, adaptada para que ele ache que eu sou tão espiritual que a minha vida foi incrível. Até os meus fracassos de pecado eu posso transformar em bênçãos inacreditáveis. E a gente conhece muitas pessoas que fazem isso. Mas a vida não é assim. O que mais importa não é a narrativa que eu construo, mas aquilo que Deus fez em mim, me transformou. Então, Jesus, ele acorda aquele povo. Imagina vocês, aquele povo que estava lá. Lembra que no primeiro sermão a gente contou sobre a introdução do Sermão do Monte, as expectativas. Estamos lendo Mateus 5, mas se você ler o final de Mateus 4, você vai ver o quê? Jesus curando, Jesus fazendo maravilhas e milagres, multidões. Imagina você na sua casa, você ouvindo todos esses milagres, assim, caramba, eu vou atrás de Jesus para ver qual é que é, eu quero fazer parte desse novo ministério, desse novo reino. Então, a expectativa desse povo estava enorme, porque o povo também, individualmente, estava cansado da opressão religiosa que viviam, porque o fardo que o fariseu colocava nas costas do povo era pesado. E o povo, ao olhar o fariseu, via aquele como um verdadeiro servo de Deus. E ele via para si mesmo um fracassado, porque ele jamais conseguiria o padrão ISO de santidade do fariseu. Mas Jesus fala o seguinte, olha, felizes, de fato, quem é feliz são aqueles que não têm nada a esconder, são os sinceros, os puros de coração. Então, a gente vai estudar agora os bem-aventurados, os limpos, os puros de coração. Mas, o que Jesus quis dizer com coração? Coração, órgão, músculo? É isso que ele estava querendo falar naquela época? Nós temos que entender o que Jesus queria dizer. Porque, com o passar do tempo, os termos, eles mudam de sentido, mudam de conceito. Então, nós, no tempos de hoje, nós entendemos coração como a sede das emoções, sentimentos. Então, hoje nós entendemos como coração a sede das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, quando a gente escuta muito aí fora, siga seu coração, não é isso? Siga seu coração. Olha, se o seu coração está falando, está meio estranho, não vai por aí, vai por lá. Então, a gente tem aquele senso de sentimento, de sentido, algo que nos guia nessa forma. Mas a Bíblia, ela coloca o coração como algo muito mais profundo. Tanto no hebraico quanto no grego, o coração não é somente o que você sente. É o que você sente, mas é muito mais. E aí São Timothy Keller, costumava dizer o seguinte, que a sede da vontade, da mente e das emoções, elas são entrelaçadas. O que quer dizer isso? Às vezes, a sistematização da teologia, ela mais atrapalha que ajuda. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem aquela noção que nos é ensinada, que nós somos divididos em alma, corpo e espírito, ou somente em alma e corpo. Então, a gente começa a tratar as coisas de Deus como são compartimentadas, como se cada coisa tivesse o seu espaço. Olha, acabou aqui, começa aqui. Acabou isso aqui, começa aqui. Não, nós somos integrados, somos uma coisa única. Então, a sede do coração é emoções, vontade, tudo que te guia
o painel de controle da sua vida, da minha vida, é o coração. É as emoções, é as vontades, é os propósitos do que eu acho que devo ser feito, do que eu preciso fazer. E eu não estou falando de cristianismo aqui. O ateu é a mesma forma. O coração é a sede de tudo aquilo que foi construído do seu perfil para que leve a fazer as coisas que faz, a buscar as coisas que ele deseja. É onde tomamos nossas decisões, é onde amamos, onde tememos, onde confiamos, é tudo. Então, por causa disso, o coração é o termo central nas Escrituras. O Antigo Testamento, Provérbios 4, 23 diz: sobre todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida procedem, guardem. Lembra de Provérbios, não é promessa. Provérbios são recomendações de um experiente. Se você seguir isso aqui, há grandes chances de você se dar bem. E o Novo Testamento da mesma forma. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Texto que ainda a gente vai estudar mais daqui, porque ele está dentro do Sermão do Monte. Jesus adverte o povo: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui o que Jesus está falando? Ele está falando o seguinte: aquilo que você investe tempo, aquilo que você investe energia, seus bens, aquilo que você se dedica, esse sim é o seu real tesouro. Portanto, se ele é seu real tesouro, o que vai ter por consequência? É a sua prioridade. Se é o seu tesouro, é a sua prioridade. E aqui eu faço uma pergunta para vocês: em que tesouro está seu coração? Em que o seu coração bate forte, pulsa? Se você identificar, diagnosticar por onde o seu coração bate forte, ali é verdadeiramente aonde está o seu coração, o status real do seu coração. Se o teu coração bate forte por determinada coisa, ação, objetivo, vontade, é ali aonde está real o seu coração. Ali é onde está a situação do meu coração. Ao se descobrir que o seu coração bate mais forte, você pode identificar as reais intenções do seu coração. Então, quais são as reais intenções do seu coração? É onde o seu coração se dedica mais tempo. Agora, conectando isso que a gente está vendo hoje, o seu coração está limpo? O seu coração ou está sujo? Quando Jesus pede um coração puro, a gente tem um senso de que Ele está pedindo para que você pare de ter pensamentos impuros, imorais, momentaneamente. A gente conecta muitas escrituras sobre moralidade sexual. A Bíblia fala disso, mas ela fala muito mais de outras pecaminosidades do que dessa. Então, às vezes nós estamos entendendo esse texto como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, pare de ter pensamentos impuros momentaneamente. Mas aqui ele também está pedindo outras coisas. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o seguinte: o que controla realmente a sua vida? Aonde o seu coração de fato está conectado? Porque você tem uma atitude moralista, desvinculada do evangelho, que nós temos visto na política, pessoas adotando pautas aparentemente cristãs, desconectadas do cristianismo. Isso não quer dizer que você tem um coração puro. Meras demonstrações de pureza, para que você seja identificado com carimbo de crente, também não quer dizer ser coração puro. Jesus não está preocupado com as suas mãos, o que elas têm feito, mas sim a fonte daquilo que tem motivado as suas mãos a fazerem as coisas, aos seus olhos a enxergar, a sua mente a pensar. Qual é a fonte? Da onde jorra as suas vontades? É isso que ele está te perguntando. Ô pessoal, o que domina o coração de vocês? O coração é o centro de comando, o painel de controle. Então, por isso que Jesus disse: bem-aventurados não são os de intelecto puro. Olha, você tem que ter um bom intelecto. Não é bem-aventurado que tem comportamento puro. Porque se fosse de comportamento, os fariseus estariam legais. Porque se assim fosse, dois riscos teríamos, que a gente já conhece muito bem aqui. Você pode ter boa teologia, a teologia mais certa. Imagina você adotar a melhor teologia. Nós aqui, da Porto da Rocha, pegássemos
as partes da teologia melhores de todas, juntássemos e criássemos a doutrina da igreja e essa fosse a melhor do universo. Só que se nós tivéssemos essa doutrina e assim fôssemos frios na atitude, estaríamos num grande risco. Então, a boa doutrina, ela é boa, ela é importante, mas não salva ninguém. Você ter a boa teologia, mas sendo frio, está errado. Você está num perigo, seu coração não está puro. Você ter a moralidade certa, você tem boas ações, você é um cara que o teu coração bate pelo necessitado, você está sempre ouvindo as pessoas. Só que se isso ser foco no teu orgulho, se você for orgulhoso, também está errado. Porque você já está corrompendo as suas ações. As suas boas ações já estão sendo corrompidas pelo seu orgulho. Também está errado. O religioso, assim naquela época como os de hoje, o que ele fala para você? Mude o comportamento. Ô Renato, mude isso aí, cara. Para de beber, para de xingar. Vista-se como um cristão e você será bem aceito. É isso que muitas pessoas entendem como ser religioso. É um manual de regramentos onde, se você atende aquele rito, você pode se chamar de cristão. Mas, mais uma vez eu afirmo, o Evangelho não diz isso. Ele fala que o problema não está no que você faz, mas na fonte do que você faz. Esse é o verdadeiro Evangelho. O religioso formal faz tudo certo por fora. Vem ao culto, dá dízimo, faz tudo o que faz o ritual padrão de um crente. Mas se o seu coração está longe de Deus, ele não é um verdadeiro cristão. Por isso que esse sermão aqui, o Sermão do Monte inteiro, é muito difícil. E eu sempre brinco que foi a pior coisa que a gente fez foi adotar o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é uma lapada na gente. Por isso que você não vai ver muito o Sermão do Monte no YouTube. Você não vai ver muito porque não agrada ao público. O Spurgeon dizia o seguinte: se as suas ações parecerem puras, mas as motivações por trás delas forem impuras, todas as suas boas ações serão anuladas. Deus não quer uma aparência de religião. Ele quer ver a sua motivação secreta. E aí, vocês devem estar falando, cara, então quem pode ser santo? Quem pode ter o coração puro? Porque se você conseguir ser a Madre Teresa de Calcutá, das melhores ações do mundo, você ainda continua sendo pecador. Então, por mais santidades, por mais buscas de fazer coisas boas que você possa fazer em nome de Deus, o seu pecado ainda corrompe essas coisas boas e você ainda continuará ainda sendo impuro. Olha que loucura. Deus quer nossas motivações secretas que movem nossas ações. Aí a gente vai àquilo que estava até há pouco atrás, o Alex estava falando sobre Davi. 1 Samuel 16. Saul era o rei de Israel, e quando Saul foi escolhido, ele tinha cara e postura de rei, né? O cara era grande, forte. Os caras falaram, esse é o cara, esse vai ser o rei. Só que Saul fez várias coisas que desagradaram a Deus, e o Espírito de Deus saiu, né, de Saul, e não seria mais a dinastia de Saul, rei de Israel, ele passaria para outro. Então Deus chama Samuel e fala, Samuel, vai até a família X, e lá você vai ungir um rei. E aí Samuel vai nessa família, e por ordem do patriarca da família, ele apresenta os filhos os mais velhos em sequência. Quando Samuel vê Eliabe, que é o mais velho, ele fala assim, o mais velho, ele vai ser o rei. Ele vê o cara e fala o seguinte, o cara era alto, o cara era forte, tinha cara de rei, postura de líder, perfil perfeito, fazia parte do exército até. Aí Samuel pensou, cara, certamente esse é o rei. Mas Deus, ele conhece as motivações secretas dos corações de todos, e ele rejeitou o currículo de Eliabe e escolheu Davi. Deus não se impressiona com o nosso currículo de crente religioso, não se impressiona. O Rodrigo pode fazer a melhor coisa que ele conseguir fazer, Deus não vai sair do trono dele e uma salva de palmas, nossa, Rodrigo, hoje você foi demais, olha, você hoje está de parabéns, corre uma lágrima, assim, não vai acontecer. Porque Augusto Nicodemos fala um negócio muito legal, que é o seguinte, as suas melhores ações não foram você que fez, foi o Espírito Santo. Só que as suas piores ações não foi Deus, foi você mesmo que fez. Então, aquilo que é ruim foi você que fez, aquilo que foi bom não é você que fez, cara, foi Deus que fez. Então, Deus está todo o tempo nos auditando as nossas motivações privadas.
O homem, ele vê sempre o que está diante dos seus olhos, só que Deus, ele vê o coração. Olha só, isso deve nos dar temor, e mais ainda desespero. Fala, caramba, então está cada vez pior, né? É o descoaching. E aí eu continuo aqui, a gente vai melhorar ainda, até acabar, a gente vai sair daqui aliviado ainda. E aí eu falo para vocês, o que é pureza? O que significa ser puro? Muitos de nós caímos num erro de nos comparar aos outros para que nos justifiquemos o quanto nós somos puros. Olha só que loucura. Exemplo, você pode olhar na sua vida diária, as pessoas que você segue, ou pessoas que você conhece. Tem aquelas pessoas que você conhece, ou de vista, na internet, ou pessoalmente, que você acha, pô, esse cara aí é um cara muito crente. Pô, esse cara é um cara crente. Né? Pô, Alex é um cara crente. E aí você fala assim, poxa, eu não sou que nem o Alex, tão crente. Mas, cara, o Renato, né, cara? Pô, o Renato tá tudo errado, né, cara? E aí você compara no padrão daquilo que você já sabe, que aquela conduta que você quer comparar, você não faz. Então, quando você quer comparar sobre corrupção, você compara com os mais corruptos que você conhece. Pô, eu não sou corrupto como esse, então eu estou bem. Quanto à moralidade sexual, você pega um outro grupo de pessoas e fala assim, olha, esses caras aqui, ó, eu não faço como eles, então eu estou bem. Então, se eu não sou tão crente quanto o Alex, mas eu acho que eu sou um pouquinho melhorzinho ali, para a palha com o Renato. Então, você acaba se comparando, sempre nivelando por baixo, no padrão mínimo que você conhece de moralidade, para se justificar. Então, você baixa a sua régua de santidade para que você se sinta bem. E você fica confortável. Pô, o fariseu fez isso na oração, né? Olha, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse cara aqui do lado, aqui, olha. E ele se achou justificado, mas não foi justificado por Deus. Mas a pureza de Deus era absoluta, e como é que é? Vou dar um exemplo aqui. Imagina você um cirurgião, e aí vai fazer uma operação em você, Cláudio. E aí aquele bisturi caiu no chão, rapidinho, 2 segundos. Igual a comida, 2 segundos, está limpo. E aí ele vai usar aquele bisturi para te cortar. Beleza? Tá ok? Tudo bem? Não. Mas só caiu 2 segundos, está no UTI, que está esterilizado, está tudo tranquilo. Beleza, Felipe? Tranquilo? Não, está contaminado. Aquele bisturi não caiu na lama, aquele bisturi não está sujo de sangue. Mas uma microcontaminação, o que ela fez? Contaminou tudo. Uma pequena contaminação contamina tudo. Então, não é o grau de contaminação que importa para Deus. Contaminou um pouco, está tudo contaminado. Um pingo de contaminação contamina tudo. Ou seja, para Deus, a pureza tem que ser total. Meu Deus do céu, agora só está piorando. Melhor ir embora agora, antes que piore mais. E aí o puro tem 2 significados. Sem mistura, ser sincero. Eu já falei aqui no sermão da sinceridade, sem cera. Né? A gente falou sobre a madeira, sobre as esculturas, eles faziam sem a cera, faziam com cera para tampar as irregularidades daquele objeto, e eles vendiam a escultura por um preço falso, porque a escultura estava irregular. As portas também eram tratadas com cera para serem vendidas bem, mas se você tem sem a cera, você vem a ver as irregularidades daquele objeto. Então, ser sem cera, ou ser sincero, é sem mistura, é ser puro. E a Bíblia, quando fala de pureza, fala de ouro, o ouro puro. E quando fala de pureza sem mistura, ele quer falar o seguinte, olha, não pode ser dividido, tem que ser único. Então, a pureza de coração, de forma mais específica, é desejar uma única coisa, desejar Deus plenamente. Mas o problema de nós, hipócritas, é que nós temos duplo ânimo, dupla vontade. Parte de nós quer Deus, parte de nós não quer. E isso é o dia todo. A gente quer Deus, mas a gente quer o pecado. A gente quer Deus, a gente quer o pecado. Só que o puro de coração não é aquele que só quer Deus e não peca. Não é isso. Não estamos pregando aqui aquela busca de santidade onde você fica impecável. Esqueça, isso não existe. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o puro de coração é o simples, é o singelo, aquele que é o que é em todos os lugares, aquele que é no escuro e no claro, aquele que é na igreja e fora dela, aquilo que é em casa e no culto, em todo lugar.
E isso é contracultural. Lembra que eu falei no começo? O que importa é a aparência. Então, a gente tem esse senso de que o crente é aquele super espiritual. Quanto mais espiritual, mais crente ele é. Para a gente dar crédito a uma palavra de um pregador, a mensagem de alguém, o pregador ele tem que se parentar muito crente, cara. Muito crente. Para você dar crédito àquele cara está falando. Somos uma pessoa em todo lugar, mas para nós, o espiritual ele tem que ser super crente em todo lugar. Só que por dentro ele continua ainda sendo vazio de Deus. Eu digo como nós somos fragmentados. Somos fragmentados no nosso comportamento, nos adequando e fazendo aquilo que é aparentemente bom aonde nós estamos. Isso é ser sem mistura, ser simples, ser singelo, ser verdadeiro. E qual que é o outro significado de pureza? É ser limpo, buscar ser santo. É alguém que está preocupado em lidar com o pecado. Ele não é um cara que não deixa acumular a sujeira e o mal na sua vida. Mas, como eu gosto muito do Bonhoeffer, o livro Discipulado, ele fala da graça barata. Só que a gente não quer lidar com a sujeira. A gente quer a graça barata porque é mais fácil. Lembra que eu falei para vocês? A gente busca um Deus terapêutico que trata meu sentimento, mas não me transforma. Quem faz isso busca uma mera graça barata. A gente quer o perdão, mas a gente não quer transformação. Você quer perdão de Deus, você quer o resultado da vida com Deus, só que você não quer ser transformado. Mas pureza exige lidar com o problema, lidar com o pecado, com o lixo do pecado que acumula. E aí, mais uma vez eu falo, o pecado não é só sexo, só imoralidade sexual. Vou listar só alguns aqui. Mágoa de estimação que nutrimos. Pornografia, também na área sexual. Inveja do sucesso do colega de trabalho. Sonegar imposto. Tudo isso aí é pecado que acumula em você e te torna sujo, misturado. E a lista ela é enorme para cada um de nós aqui. E aqui, o Felipe deve estar desesperado, falando, não aguento mais, para que eu vim hoje? Melhor ter ficado lá na reunião do trabalho. Quem de nós é santo? Quem de nós pode ser o bisturi esterilizado, perfeito, sem mácula? E qual é a resposta? Ninguém. Não é o superpastor, não vai ser a gente, ninguém é essa pessoa. Só que o Sermão do Monte está tudo conectado. E o Martin Lloyd Jones, ele tem um livro do Sermão do Monte, e ele fala a seguinte coisa: a única maneira de alguém tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é. Então, o primeiro passo de ser limpo é saber que está sujo. E lamentar-se. Parece óbvio. Mas a gente conhece um monte de gente, e até nós mesmos, vivemos o nosso dia e não estamos cientes de quanto estamos sujos. Cara. Por isso que o sermão aqui é uma lapada. E para mim também, a gente não percebe o quão sujo a gente está, a gente acha que está limpo. E por acharmos que estamos limpos, não nos lamentamos do nosso estado. Então, Jones fala, impuro é aquele que sabe que é impuro e que lamenta. Lembra que a gente falou aqui? Bem-aventurados os que choram, ou que se arrependem sobre o seu pecado. A pureza começa no arrependimento, quando paramos de fingir aquilo que não somos. E aí, como ser puro? Como ser puro, então? Se acabasse agora o que estamos falando, parece moralismo. Então, seria apenas moralismo. Esforce-se para ser puro. Se esforce. Se esforce para limpar. Se esforce para fazer coisas. Só que isso geraria duas coisas. Ou um farisaísmo, você iria para o outro lado, você seria meramente um legalista, um cara duro, você julgaria os outros por aquilo que você não faz, e você se justificaria daquilo que é errado meramente por uma questão bíblica qualquer, inventaria alguma coisa para dizer que é santo. Ou você se desesperaria, fala assim, caramba, não tem mais jeito, eu sou pecador e já era. Ó Deus, estou por fora, não aguento mais isso aqui. Então, nós não queremos ser farisaicos, não queremos ser desesperados. Então, como buscamos essa pureza em um mundo que é sujo e secularizado? Como? Como você consegue ser santo nesse mundo? Como? Como você consegue? Só que essa questão abalou o mundo em todas as gerações, porque historicamente, pessoas que lidaram com isso fizeram duas coisas. Ou quiseram ir para o mosteiro,
Não, eu tenho que me afastar do mundo, eu tenho que me esconder no monte, eu tenho que me flagelar, eu tenho que me afastar da realidade. E hoje quem faz isso? Os que querem viver numa bolha religiosa. Então, o mundo é ruim, o mundo é mau, o corpo é ruim, o que importa é a alma. E aí o cara se afasta da realidade, se afasta das pessoas, não se preocupa com a realidade em que vivem, e vivem apartados do mundo, porque acham que o mundo jaz do maligno. Então ele se afasta e vive uma bolha gospel, onde ele não pode falar mais com o não crente, ele não lida com as pessoas. Só que esse cara está errado. O cara está vivendo totalmente o contrário do que a Escritura diz. E mais uma vez Martin Lloyd Jones diz o seguinte: olha, o problema do pecado não é o mundo do nosso torno, não é o mundo ao nosso redor, mas o mundanismo que está dentro de você. Você pode se esconder, mas você não se esconde de você mesmo. Isso que é louco. Você pode se esconder, fazer o que você quiser, mas você não esconde de si mesmo. Então, o que está dentro de você é o que te corrompe. Então, você pode trancar numa caverna, só que a impureza está em você. Então, a solução qual que é? Não é isolar-se, é ser habitado pelo Espírito Santo. Lembram lá das aulas que a gente teve sobre teologia? É o Espírito Santo que inicia a obra da regeneração na sua vida. É Ele que vai te dar um novo ser, e você precisa buscar isso. Então, o Espírito Santo habitando em nós, nos transforma nessa busca. Lembra Davi? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era segundo o coração de Deus que ele era megamente santo. Segundo o coração de Deus quer dizer que ele era segundo a vontade de Deus. Só que mesmo assim, ele foi um homem que pecou terrivelmente. Adulterou, assassinou, mentiu, cara, ele fez tudo que... Ele cumpriu o requisito de um pecador, mas era um homem segundo o coração de Deus. E ele se tornou impuro. E aí no Salmos 51:10, que a gente conhece muito, que eu vou ler aqui, vocês já ouviram muito esse salmo, ele não tenta se justificar perante Deus. Ele não diz: Deus, veja as minhas conquistas, olha o que eu já fiz, olha Deus, olha o que eu já fiz para o Senhor. Ele também não disse: Deus, me ajude a melhorar, me ajude a mudar. Não, ele fez isso. Ele orou: cria em mim um Deus, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele pediu um milagre de ser recriado, ele pediu um milagre de ser refeito, de ser reconstruído. Então ele pediu: Deus, me destrua e faz de novo. Ou seja, me renasça novamente. Então Jesus, ele fala, nós devemos nascer de novo, devemos ser transformados, renovados. Então a pureza não é um esforço moral, aonde eu luto para ser puro, é um presente da graça que você cultiva. Então o Espírito Santo te regenera, te transforma, e aí a sua obrigação moral é cultivar isso, é você ser cultivado. E quando essa pureza te transforma, porque a pureza nos transforma, porque é o Espírito Santo que nos transforma, ele abre os seus olhos da alma e você começa a enxergar a realidade pelos olhos de Deus. E Deus passa a ser visível para você. Então, quando te perguntam: por que você não faz isso? Você não faz isso porque não pode, ou porque a igreja não deixa. Você faz isso porque você não tem mais prazer nisso, e Deus te transformou. É de dentro para fora. E aí vem a parte 2 para a gente ir para o encerramento. A recompensa, porque eles verão a Deus. Jesus termina aqui com uma promessa de ver Deus. No Antigo Testamento, ver Deus era sinal de quê? Morte. Cara, ver Deus é morrer. Êxodo 33:20. Ninguém pode ver a minha face e viver. Viu Deus? Morte, cara. Mas em Jesus, o acesso é restaurado. Por quê? No Antigo Testamento, nós éramos separados de Deus, o relacionamento foi quebrado com o pecado de Adão. Não havia mais acesso entre o homem e Deus. Todo ritual criado é uma sombra de Jesus. Quando Jesus veio, ele religou. Então a ira que Deus tinha em ver o Renan, porque o Renan lhe pecou infinitamente contra um Deus infinito. Não tinha solução para o Renan. Se o Renan visse Deus, era morte. Não tem como um impuro ver o que é puro. Só que com a morte de Jesus na cruz, o sangue de Jesus tornou o Renan limpo, automaticamente. E aí você pode se conectar com Deus, você pode ver a Deus. E esse ver a Deus não é aquela coisa meio etérea, vamos todo mundo para o céu, virar anjinho, ficar na nuvem. Não é isso.
Ver Deus é ver Deus agora. Caramba, ver Deus agora. Vou ter uma visão, vou entrar num transe e vou ver Deus. Não é isso, é muito melhor que isso. Porque o homem impuro não consegue ver Deus. O homem impuro, ele não consegue ver nada de Deus. Ou ele vê coincidência, ou ele vê sorte, ou ele vê azar. Ele não vê Deus. Lembra do tesouro? O cobiçoso, ele vê o que? Lucro. Ele não vê Deus, ele vê lucro, ele vê oportunidade de se dar bem. O malicioso, ele vê o que? Ele não vê Deus, ele vê malícia. E o crente ateu, que é o que eu gosto de chamar, o crente ateu, é igual. O crente ateu é igual aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles não entenderam a realidade de Jesus. Eles se decepcionaram com Deus, porque eles criaram Deus segundo os deuses que eles achavam que era. Quantos e quantos crentes, e nós não seríamos nisso, nos desanimamos de Deus, nos decepcionamos de Deus, porque nós enxergamos um Deus falso. Nós não podemos ver Deus se nós não tivermos um Deus falso. Nós vamos um Deus mentiroso. Mas o limpo de coração, o que quer ser limpo, o que busca a Deus, ele vê Deus em tudo. Na natureza, nos detalhes da vida, na segunda-feira, no mau humor, no sono, no domingo à tarde no sofá, com os amigos. Ele vê Deus em tudo. E vê Deus até na igreja. Até na igreja ele vê Deus. Quando seu coração é limpo, sua visão ela é restaurada. Você passa a enxergar. Você começa a perceber a mão de Deus em coisas que você nem imaginava que era Deus. Os detalhes do dia comum é Deus, cara. Você vê a mão dele na providência. Você percebe a graça de Deus. Deus ele surge na conversa. Quando você perceber, Deus surgiu. É ver Deus. Isso é ver Deus. É muito mais do que ter um transe e desmaiar na igreja. Isso é ver Deus de verdade. E também ver Deus eternamente. Existe uma promessa futura em toda a Escritura. Se nós estivermos reunidos aqui sem a promessa futura de ver Deus, essa reunião aqui não tem sentido. Um dia a cortina vai se abrir e veremos Deus. E não seremos fulminados, porque já estamos limpos em Cristo. E essa tem que ser a nossa esperança. Senão a nossa reunião não tem sentido. E aí eu passo para a aplicação para encerrar. Então eu quero desafiá-los com uma pergunta. Até que ponto suas ações e palavras são uma fachada para esconder o que há em seu coração? Será que nós temos vivido uma fachada tentando mostrar aquilo que não somos? Por causa do nosso coração estar fechado, nosso coração está corrompido, nós não temos uma busca sincera de Deus. E aí, 3 aplicações importantes. Identifique qual é a sua máscara. Você deve priorizar a verdade que está no secreto de você. Você precisa se encontrar, você precisa refletir sobre quem você é na presença de Deus. O mundo te inunda de entretenimento e lazer, de várias coisas, do trabalho, para que você não pare e reflita sobre quem é você. Quantas e quantas vezes eu pergunto às pessoas no dia a dia, as pessoas não refletem quem elas são. Porque a vida é tanta coisa que ocupa o nosso tempo, e a gente coloca mais coisas ainda para ocupar nosso tempo. Até o esporte, que deveria ser um lazer, vira um desempenho, onde quase um trabalho. A gente precisa parar para refletir. E essa reflexão nos deve levar ao seguinte: o que nós temos vivido que tem competido com Deus? Porque aquilo que nós priorizamos é a nossa lealdade. E Deus, Ele não quer competir com outras lealdades. Ele é ciumento, Ele só quer Ele como o único Deus. Nós não podemos viver uma lealdade de competição. Então, examine-se não pelo que você está fazendo, mas pelas motivações que levam a você ao que está fazendo. Às vezes a gente só se preocupa com as coisas ruins que estamos fazendo, e essas tem que se preocupar mesmo. Mas e as coisas boas que você tem feito? Quais são as motivações que levam a fazer você a fazê-las? A gente não para nem para pensar as coisas boas que fazemos. Será que fazemos as coisas boas por causa de Deus ou por causa dos homens? Você busca a glória de Deus na devoção ou você está procurando algum tipo de elogio ou aplauso? Você está fingindo? No casamento, na vida diária, no trabalho, na igreja? Quem é você? Então, segunda parte. Abandone o auto-engano. Para de fingir que está tudo bem, meu. Para de fingir, está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. Aqui na igreja,
não estamos procurando um lugar de santos fingidos. Aqui não é um lugar de santo, aqui é um lugar de pecador honesto. Aqui é pecador. Se você quer fingir ser santo, você está no lugar errado. Então aqui é um lugar para pecador honesto, não um lugar para santo fingido. Quer ser santo fingido? Vai para outro lugar. Por conta disso, nós aqui queremos buscar uma comunidade saudável, onde confessamos nossos pecados. Não vai ter pecado que seja tão duro que não podemos confessar. Tiago 5,16 diz: confessai as nossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então, a transparência que nós temos quebra esse poder e podemos buscar ter um coração puro diante de Deus. E de forma individual, isso que eu falei em coletividade, mas individual, no íntimo, você precisa combater o pecado na origem. E Paulo sempre fala que é pensamento. O mal, ele surge na sua mente como um pensamento. E esse pensamento, essa imaginação, ele muitas vezes é alimentada por algo que faz você pensar assim. Lembre, nós não somos pessoas que não temos uma cosmovisão. As pessoas que estão fora da igreja acham que elas têm liberdade por escolher as coisas que elas fazem, que elas pensam. Mentira. A sociedade impôs a ela o que elas gostam, e elas não sabem disso. Por isso que nós somos escravos e temos liberdade. Nós aqui somos escravos de Cristo. E quem é escravo de Cristo, esse sim é livre. Então, nós temos que tomar cuidado sobre aquilo que está nutrindo nossa imaginação, nosso pensamento. E essa imaginação e esse pensamento precisa ser mortificado. Quais são as fontes ruins que têm te transformado e você não percebe? Será que é Instagram? Será que é streaming? O que será? O que tem te transformado aos poucos, que se você parar para refletir, falar, caramba, eu transformei e não percebi. Então, precisamos renunciar àquilo que está nos tentando, àquilo que está nos transformando e não percebemos, àquilo que está nos mudando, sejam ambientes, sejam mídias, sejam relacionamentos. Está vendo que é algo muito mais racional que meramente religioso? Não se tente limpar sozinho. Use Deus nessa jogada. Põe Deus para te ajudar. Põe Deus para te transformar. Fala como Davi, cria em mim, ó Deus. E a terceira parte é, olhe para aquele que é puro. Se você não tem referência, qual é o caminho a seguir? Jesus é a verdadeira referência. Então, nós não nos purificamos olhando para a sujeira. Você consegue ver alguém, você está sujo, e você fica olhando para a sujeira, você se limpa? Não dá. Tem que ter um ato de limpar-se. Só que somente a pureza de Cristo que me limpa. Eu olhar para a minha sujeira, eu só meramente vou identificar que eu estou sujo. Mas somente Cristo, a pureza dele pode me limpar. Então, esse é o Evangelho. Jesus, o único verdadeiramente puro de coração, ele se ergueu numa cruz, ele se encarnou como um impuro em pessoa. Cara, ele se encarnou como um impuro em pessoa, para carregar todos os pecados dos que já viveram, dos que viviam na época dele, dos que vivem hoje, dos que viverão no futuro, até a segunda vinda. Ele se tornou o mais impuro de todos os impuros, para que nós, irremediavelmente impuros, pudéssemos ser puros e salvos. Olha só, cara, somente Deus consegue fazer isso. Você quer ver Deus? Cara, larga essa máscara, para de cultivar isso, larga isso. Diga hoje, Senhor, eu não consigo ser íntegro sozinho, eu quero ver o Senhor, me transforma, Deus. Essa palavra hoje é muito forte por causa disso. Como isso se relaciona com o mundo ao redor? Como é que isso funciona com a realidade? Buscar viver uma vida pura, de forma racional, de forma que seja de verdade, algo que seja inteligível, não meramente religioso, ele vai fazer com que o Deus invisível possa se tornar visível para os olhos do mundo. As pessoas verão a sua integridade, seu amor racional, inteligente, não meramente religioso, sem sentido. Ele vai ver, caramba, Renato, é só a graça de Deus que fez isso em você. Isso é a graça, somente isso. E talvez, até talvez, eles podem até querer conhecer esse Deus e glorificar o Pai, porque essa obra é a obra do Espírito Santo, não é nossa. Ele pode até glorificar o nome de Deus. Então, que o Espírito Santo pode conceder humildade de clamar a Deus e de reconhecer, de você se reconhecer como pecador e lamentar-se e pedir para que Deus te purifique e que você não viva só da aparência, que aqui seja um lugar de pessoas que são, sinceramente, pecadoras, mas que desejam mudar,
que não se alegrem de ser pecadoras, mas que são pecadoras e continuarão sendo. E assim a gente vai ver Deus face a face. Vamos orar? Deus Pai, essa palavra, Deus, ela é desafiadora, Pai, e eu me coloco também nisso, Deus. Não sou digno, Pai, de falar essas palavras, eu não sou digno, Deus. Se tivesse uma fila de pecadores, acho que eu estaria em primeiro aqui. Mas, Deus, somente o Senhor, a sua graça nos purifica, Pai. Somente o Senhor, que realmente é puro, pode nos ajudar a viver de forma inteligente o Evangelho. Mas essa forma inteligente de ver o Evangelho somente sendo transformado pelo Teu Espírito, Pai. Ó Deus, nos transforma, Pai. Não queremos viver um crentez, não queremos ter gesto de crente, não queremos ter postura de crente, mas a gente quer viver o caráter de crente, o caráter de Jesus. Isso que realmente faz o Evangelho ser real. Pai, nos ajuda, Deus. Aqueles pecados que cultivamos, ó Pai, aqueles pecados que nós alimentamos, Deus, nos ajuda, Pai, a ver e a tratar na fonte em nome de Jesus. Pai, as nossas boas ações, ó Pai, nos ajuda para que nós nos orgulhemos dela e achemos que isso é satisfatório na Tua presença. Não, Deus. Os nossos atos de justiça não são nada na Tua presença sem o Senhor, Pai. Pai, nos ajuda a viver o Evangelho de fé e de verdade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se nesta manhã alguém quiser se reencontrar contigo, ó Deus, se entregar novamente, renovar, ó Pai, o caminho com o Senhor, renovar, ó Pai, o caminhar com o Senhor Jesus, ó Pai, voltar do caminho de Emaús para Jerusalém, ó Pai, que nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar essa pessoa, ó Pai, em nome do Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Confesso aqui, já está vencido, viu, Renato? Mas, para tua alegria, eu não tenho mais caixinha de TV, tá? Eu venci. Meu pecado. O Renato, ele tem... A Anatel cortou. Ela ajudou. Mas sabia que eles já estão renovando o modus operandi e conseguindo habilitar novamente? Mas é algo que, assim... E é interessante, porque tem tudo a ver com a ministração do Paulo, e tem tantas coisas que a gente precisa acertar na nossa vida, mas eu nem sempre tive, né? E eu lembro que os pastores da igreja que eu congregava tinham, e aí eu ficava, né? Como eu não tinha, então eu sou o santão. Isso não é de Deus, não está pagando imposto. Não, mas não é ilegal, eu pago uma taxa por mês. Tem o símbolo da Anatel, que regula as questões de comunicação e mídia? Não tem, então é pirataria. Aí passei por uma questão financeira, peraí, vamos ver, né? Já que eles são pecadores, olha a régua aí que o Paulo falou, então eu vou me basear pela régua deles, né? Aí comprei as caixinhas, fiz a conta, né? Vou economizar tanto por mês, então vale a pena. A caixinha custa 700, comprei a caixinha. Mas sempre me incomodou, né? Porque o Espírito Santo fala conosco, né? E a gente sabe disso. Aí, nesse momento agora que cortou, a gente fez uma reflexão, né? O primeiro que a gente quase não assistia televisão. Quase ninguém assiste. E aí a gente tinha a possibilidade de tentar buscar um IPTV, não sei o que lá. Falei, não, Ju, vamos para uma outra solução. Aí até acho que depois o Jorge vai ter que fazer um recorte, porque fazer propaganda e contra a empresa do Rodrigo, a gente... Mas por que, né, gratuitamente fazer propaganda contra você, né, Rodrigo? Mas a caixinha Claro Box tem uma TVzinha com vários streamings, HBO, Prime... Globoplay, cara, R$ 109,00 e 4K, e, assim, atende muito bem a nossa necessidade. Então, assim, eu falei, bom, esse é o momento da gente sair do pecado e a gente não escandalizar mais a vida do Renato. Mas é isso, né, irmãos? Eu acho que toda vez a gente tem que fazer essa reflexão, olhar para a nossa vida e ver naquilo que a gente pode, né, ser mais coerente com a nossa fé, com aquilo que a gente quer externar da nossa vida com Deus. Então, essa mensagem, ela ecoa nos nossos corações diariamente, que a gente possa, né, viver isso, que a gente possa ter essa consciência transformada e, como tantas outras coisas que eu preciso na minha vida, mas um passo de cada vez e a gente vai chegando lá. Amém? Falar a respeito das nossas contribuições, né? Está lá o Pix.
Eu acho que a gente também pode avançar nessa questão, né, Felipe? A gente levar isso para a rede social, para alguém que, de repente, Deus queira usar e olhar para a nossa igreja e falar, eu quero abençoar essa igreja, mas aqui entre nós, como família, que a gente permaneça no espírito da contribuição, da generosidade, da manutenção desse projeto que Deus tem nos permitido vivenciar. A gente sabe, como foi ministrado aqui no mesmo espírito, a intenção do nosso coração. A gente não pode fugir de que há uma necessidade de cura a respeito das questões financeiras, porque a gente iniciou com uma igreja onde a gente não se falava disso, depois a gente veio para um momento onde isso parecia ser o mais importante, que todo mundo se sentia meio que constrangido, e agora a gente está numa fase onde a gente precisa ser, talvez, tratado, ter mais instrução e curado nessa área, para fazer com intencionalidade, saber que, assim como Paulo disse, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, eu contribuir para algo que a gente entende, que vidas serão restauradas, que pessoas serão instruídas, famílias serão restauradas, pessoas só chegarão nesse lugar, a gente conseguirá servir melhor a nossa comunidade, as pessoas, as crianças. Então, a gente precisa também entender, se eu auxilio, se eu participo, se eu colaboro, se o tesouro, nesse caso financeiro, eu deposito com intencionalidade, né, cuidando de todas as áreas de nossas vidas, mas nesse lugar, nessa comunidade, isso também é a gente sinalizar a Deus que o nosso coração está dentro do projeto que Ele colocou aqui para a gente cuidar. Amém? Então, que a gente permaneça aí contribuindo, olhando para a igreja. Nós teremos culto agora, só o culto de Natal, né? Que é o próximo, né? Que eu não estarei aqui, o Paulo vai ter, que é o próximo domingo, né? Não é um culto de Natal, mas é pós o Natal, e depois já é Ano Novo, né? Então, eu não estarei aqui. Então, só queria deixar uma mensagem assim de coração para os irmãos, da minha gratidão por cada um de vocês, né? Que estão aqui nesse momento, perseverando em estar reunidos mesmo. Isso não é algo que é um valor inestimável, assim. Acho que não para mim, mas para todos nós, né? A gente poder se fortalecer, sustentar a nossa fé, se cuidar. A gente vê isso em todas as reuniões que a gente faz, almoço, em tudo que a gente faz, a dedicação, o amor que as pessoas fazem, o prazer de que a gente tem de estar aqui unidos. Então, assim, essa é a minha mensagem de Natal. Jesus vive entre nós e que nesse período aí de festas, de comunhão, a gente possa ter isso dentro dos nossos lares também. Amém? Quero convidar a Vanessa aqui, que está aniversariando. Vamos orar pela vida dela. Tem mais alguém que fez aniversário esse mês? Aniversário de casamento, aniversário de casamento, né, Felipe? É aniversário do Felipe, isso. Vem, Felipe também. Vem passar vergonha aqui, Vanessa. Não custa nada. Aqui é de graça passar vergonha. Vem junto, ó, marido. Ó, eu tava ali sentado e pensei, ia chamar o Jorge para orar. Mas quem conhece o Jorge com certeza ele vai falar, não vou. Mas eu queria te dizer, Jorge, que eu espero que em casa você tenha orado pela tua esposa. Eu espero, é o mínimo, né? Mas eu quero fazer algo diferente também. Queria convidar a Débora a vir aqui na frente orar por eles. Porque... Ou está voltando, né? Porque faz um tempinho que eu não vejo ele. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse dia, por estarmos na Tua casa. E, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida da Vanessa, pela vida do Felipe. Senhor, essas pessoas que são bênção na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Vanessa. Só eu e o Senhor sabe. E ela, por quê? Senhor, abençoa grandemente esses irmãos, Pai. Senhor, ajuda o Felipe, que ele seja bênção no lar dele, que ele seja um líder conforme o Teu coração. E que a Vanessa seja uma esposa, Senhor, fiel, não fiel do que a gente está acostumado, mas de fidelidade em amor, de graça, de submissão. Senhor, abençoa mesmo, de coração, a vida desses dois. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém.
aplaudir os aniversariantes. Tá vendo? O Espírito está entre nós, nem sabia de nada, aí a Débora veio orar, mas amém, confirmação do Senhor, ó, que bênção. Bom, vamos encerrar, né, em oração, depois a gente tem um momento de comunhão, de café. Vamos orar mais uma vez. Pai, quanta gratidão, Senhor, em nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, é um privilégio nós estarmos aqui nesse lugar, é um privilégio, Senhor, nós termos irmãos, ó Deus, que se dedicam no estudo, na leitura, e, Senhor, com certeza, Ele entrega isso para a sua comunidade, para nós aqui, com excelência, Deus. Somos gratos pela vida do Paulo, pelo que ele tem ministrado aos nossos corações, por esse tema que o Senhor colocou no coração dele. E, Senhor, ao mesmo tempo, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, vem como uma espada em nossos corações e que nós conseguimos perfeitamente enxergar os nossos desafios, a nossa fraqueza, as nossas falhas, os nossos pecados, ao mesmo tempo, com sabedoria e excelência, o Paulo transmite ao nosso coração a segurança e o conforto de sabermos que é o Teu Espírito em nós, que nós devemos clamar, pedir um coração, que o Senhor crie em cada um de nós um coração novo, mas nós também sabemos e confiamos na dependência do Teu Espírito, pois aquele que iniciou a boa obra, Ele irá completá-la em cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, né, em cada vida, em cada irmão. O Senhor conhece cada choro, cada riso, cada problema, cada dificuldade. Nada está longe dos Teus olhos. O Senhor conhece cada sonho destruído, cada sonho desfeito, mas o que nos conforta é que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos sustentando. Então, nós sabemos, ó Pai, que mesmo diante das angústias, das aflições, mesmo diante, ó Deus, de algumas quedas, a Tua palavra nos consola e nos confirma que não seremos destruídos, pois o Senhor nos preserva, Senhor. Continue, ó Deus, conosco, continue falando conosco e a Tua graça esteja sempre derramada diante de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos.